Olá, mais uma vez aqui trazendo a minha meditação na palavra, meu devocional, aqui minha leitura, meu estudo bíblico e é, eu li duas coisas que mexeram muito com o meu coração e muito forte. O Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração e eu acho que é muito importante passar isso, mostrar isso que o Espírito Santo mostrou no meu coração, que está mexendo demais comigo por dentro. Tá me fazendo refletir, sabe? Porque às vezes a gente quer seguir a Jesus de qualquer forma, mas olha o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. São alguns pontos de duas passagens. As duas passagens são quando Simão Pedro nega Jesus, e a outra passagem é quando Simão Cirineu carrega a cruz de Jesus. O primeiro ponto aqui, quando fala sobre Simão Pedro negar Jesus, aqui em Lucas 22:54, diz assim: então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E aí o finalzinho aqui desse versículo diz, 54, Pedro os seguia à distância. Ou seja, eu não vou continuar aqui porque é um pouco maior essa passagem, mas a gente sabe tudo que acontece depois, aqui nessa passagem de Lucas, que diz o seguinte, que fala sobre Pedro negar a Jesus, né? E Pedro negou a Jesus três vezes antes do galo cantar. Essa passagem é muito conhecida, mas que me chamou muita atenção, olha só, gente. Pedro os seguia à distância. Pedro estava próximo de Jesus até aquele momento. Ouvia o que Jesus falava, sentava à mesa com Jesus, fazia refeições com Jesus, ouvia os ensinamentos de Jesus, via os milagres de Jesus, estava próximo de Jesus. Mas no momento da tribulação, no momento da prisão de Jesus, no momento de dificuldade, ele decidiu seguir Jesus à distância. E o que aconteceu? Ele se perdeu e negou a Jesus. É claro que no verso 62, o verso 62 é bem curto, que diz, saindo dali, chorou amargamente. O verso 62 mostra a completa conversão de Pedro, o arrependimento de Pedro, de ter seguido Jesus de longe naquele momento ali e ter negado a Jesus. Pedro decidiu, no momento da dificuldade de Jesus, no momento da dificuldade dele mesmo, negar Jesus. Porque ele o seguiu à distância. Ele não ficou próximo de Jesus no momento que Jesus carregava a sua cruz. No momento que Jesus estava na dificuldade, estava sendo preso, estava sendo levado. Pedro preferiu se afastar e seguir Jesus à distância. Entenda, seguir Jesus à distância significa que no momento da dificuldade a gente vai negar ele. É fato e a Bíblia me mostra isso. Seguir Jesus à distância significa que no momento de maior dificuldade eu vou negar a Jesus, porque eu não estou próximo, porque o meu coração não está próximo a Ele. Então eu não vou ter base para sustentar aquele momento, para estar próximo e falar assim, Senhor, eu realmente estou com o Senhor e morrerei pelo Senhor. Se a gente seguir a distância, a gente não vai conseguir fazer isso. Não vai. Porque a gente vai estar distante, o nosso coração vai estar distante. Por mais que a gente se arrependa depois, mas já vai ter passado, a gente já vai ter negado. Pedro só se arrependeu depois que ele negou. Porque ele estava distante. Ele estava distante. E o que me machuca, o que me toca, o que me fez refletir nessa passagem, na passagem de Simão Cirineu, é que eu tenho que me perguntar todos os dias, Senhor, como eu tenho te seguido? Eu tenho te seguido de perto ou eu tenho te seguido de longe? E aí eu continuei lendo e eu fui para a passagem de Simão Cirineu e olha o que diz. Enquanto levavam Jesus, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, ou seja, ele estava longe,
e decidiu vir para próximo. E lhe colocaram a cruz às costas. Esse outro ponto. Simão carregou a cruz, mas olha o que fala logo após. Olha, isso que mexeu muito comigo. Gente, às vezes a gente pensa que uma dificuldade, que uma tribulação vai fazer a gente parar, vai fazer matar a gente. Não vai. Sabe por que não vai? Porque está escrito aqui, ó. E lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Ou seja, Simão Cirineu estava longe, veio para próximo, se aproximou de Jesus. No momento da dificuldade, ele se aproximou de Jesus. No momento da dificuldade, ele foi posto aqui, né? Mas trazendo para nós, a gente precisa, no momento da dificuldade, aceitar carregar a cruz. E entender que a gente não vai ser crucificado. Quem foi crucificado foi ele. Simão Cirineu carregou a cruz, mas ele não foi crucificado. Ele só carregou a cruz. Mas quem sofreu tudo foi Jesus. Quem foi crucificado foi Jesus. Por quê? Porque Jesus foi à frente, fazendo-o carregar a cruz atrás de Jesus. Gente, a nossa cruz é para ser carregada. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu vim à frente para que vocês carregassem a sua cruz atrás de mim e eu já venci. Ou seja, as aflições são a cruz que a gente precisa carregar. A gente vai ter cruz para carregar, a gente vai ter aflição. Mas quando a gente olha para frente, tá pesado, a gente está lá carregando a cruz, pesado. A cruz vai ter momento que vai ser muito pesada. Mas não carregue a cruz de cabeça baixa. Carregue a cruz de cabeça erguida, olhando adiante. Porque adiante de nós, nesse momento que a gente carrega a cruz, Jesus vai à frente. Jesus está à nossa frente enquanto a gente carrega a nossa cruz. E ele já foi crucificado. A gente não está carregando a cruz para crucificação. A gente está carregando a cruz para a gente estar com ele na glória. Oh, aleluia. A gente não carrega a cruz para ser crucificado. A gente carrega a cruz para ser glorificado. Não carregue a cruz de longe. Não decida seguir a Jesus de longe. Não siga Jesus de longe. O jeito certo de seguir a Jesus é de perto, é próximo a ele. Se você está longe, se você está no campo e você está afastado, volte para próximo. Se você está afastado e acha que vai ter força para carregar a sua cruz, a palavra me mostra que não. A palavra me mostra que se eu estiver longe, eu vou negar. A palavra me mostra que se eu estiver longe, eu não vou sustentar e eu vou negar a Jesus. E a própria palavra diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Olha só. Olha só. Se eu estou longe de Jesus, eu corro o risco de Jesus me negar diante do Pai. Mas se eu estou próximo e decido carregar a minha cruz, eu tenho certeza que Cristo vai adiante. Que Cristo não vai deixar com que eu sofra aquilo que eu não suportaria. Porque Simão Cirineu não suportaria sofrer, passar pelo que Jesus passou. Nenhum de nós suportaria passar pelo que Jesus passou. Mas a gente não precisa passar por tudo aquilo que Jesus passou, porque ele passou por nós. Ele sofreu tudo o que ele sofreu por nós. Ele foi crucificado por nós para que a gente pudesse ter a vida. Ele foi morto para que a gente pudesse ter a vida. Ele ressuscitou e continua à nossa frente para que a gente tenha a coragem, para que a gente tenha o ânimo de, mesmo quando estiver carregando a cruz,
A gente erguer nossa cabeça, olhar para frente e ver que Ele está ali à nossa frente. Decida seguir Jesus bem próximo. Não siga Jesus de longe. Não siga Jesus de longe. Porque isso significa que a possibilidade de você negar a Jesus estando longe é muito grande. Mas aceite carregar a cruz e tenha plena certeza de que Ele vai à nossa frente, à sua frente, à minha frente. E dessa forma estaremos na glória. E Ele se alegra, a gente se alegra. Tudo para a honra e glória do Senhor. Fica na paz.